Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados todos os dias, notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Meu nome é Matheus Medeiros, já peço para você se inscrever aqui em nosso canal do YouTube, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Bom, vamos falar hoje sobre o Botafogo que vai enfrentar o Goiás amanhã pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que pode quebrar um recorde histórico amanhã se vencer o Goiás lá no estádio Ailé Pinheiro, o estádio da Serrinha, em Goiânia. Se o Botafogo conseguir vencer essa partida, o Botafogo se torna o único clube na era dos pontos corridos a ter 6 vitórias seguidas no início, na arrancada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo já fez história contra o Corinthians porque igualou o São Paulo. Somente o São Paulo de 2011 e o Botafogo de 2023 conseguiram a arrancada de 5 jogos. Se o Botafogo vencer amanhã, passa o São Paulo, fica isolado aí com esse recorde de 6 vitórias em 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre esse jogo? Tudo sobre o jogo. O Botafogo deve poupar o time amanhã, o Botafogo tem desfalques para amanhã, né? Vamos falar como é que o Botafogo deve entrar nessa partida depois da nossa vinheta. É isso aí, voltando aqui então para a gente conversar muito sobre essa partida de amanhã, às 18 horas e 30 minutos, lá em Goiânia, Dia das Mães, né? Então já deixo aqui meu beijo para todas as mães botafoguenses, para todas as mães do Brasil, né? Curta bastante o dia com a sua mãe, né? Enfim, você que ainda tem a oportunidade de ter uma mãe viva, né? Vá, converse, passe o dia, almoce, faça um churrasco, enfim, comemore bastante com a sua mãe, né, nesse dia que é especial. Né? Todo dia é Dia das Mães, mas amanhã é um dia, né, que criaram, né, comemorativo, especialíssimo para você curtir com a sua mamãe. E é isso, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar sobre esse time do Botafogo que tem desfalques, tá? Tem desfalques para essa partida, né? O Botafogo soltou a lista dos relacionados agora há pouco dessa partida de amanhã e a gente viu alguns jogadores que estão fora. O Rafael, lateral direito, continua fora, está machucado, e o Danilo Barbosa também está fora. Esses dois já vinham fora há um tempo porque realmente estão machucados e não estão aptos ainda a voltar a jogar. Só que o Botafogo ganhou mais 2 desfalques. O Gabriel Pires, que vinha sendo titular nas partidas, não sei se vocês perceberam no jogo contra o Corinthians, no segundo tempo ele saiu com a mão na coxa. E aí o Botafogo preservou o Gabriel Pires, né? Tá lá fazendo tratamento. Espero que não tenha sido nada grave, mas já está fora dessa partida contra o Goiás. Vamos ver se ele volta no meio de semana contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então vamos ficar de olho no Gabriel Pires, porque tem que botar ele 100% de novo, que ele está sendo muito importante nesse time do Botafogo nessas últimas rodadas. E uma infelicidade que aconteceu hoje no estádio Newton Santos, cara. O Segovinha, o Matias Segovia, sofreu uma fratura na mão direita, cara, né? Então, hoje no estádio Newton Santos acabou acontecendo isso, essa infelicidade, e o jogador vai passar por uma cirurgia amanhã, né? E vai ter um tempo de recuperação aí, obviamente, então tá fora aí do jogo de amanhã contra o Goiás e provavelmente vai ficar fora algumas rodadas, algumas semanas aí, né? Com a mão engessada, né? Até com que ele volte a ficar 100% aí com a mão dele, cara. Realmente algo aí infeliz que aconteceu, né? Então, vamos torcer aí pela recuperação do Matias Segovia, né? O Segovinha, e torcer para que ele volte rápido também. Então, falamos de 4 desfalques, né? Botafogo com 4 desfalques. Desses 4 desfalques aí, é porque a gente se acostumou a falar que o Botafogo não tem um titular absoluto, né? Mas são 4 desfalques importantes. O Rafael já foi titular, o Danilo Barbosa já foi titular em algum momento, Gabriel Pires vinha sendo titular, só o Segovinha que nunca foi titular, mas é muito importante quando entra no segundo tempo das partidas.
É muito importante sempre quando ele entra, fazendo um salseiro ali pela ponta direita, um jogador muito inteligente, o Segovinha, tá? Amanhã o Botafogo deve poupar alguns jogadores, deve entrar com time misto amanhã contra o Goiás, porque no meio de semana tem o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelas oitavas de final da Copa do Brasil, uma competição mata-mata, uma competição que também é muito importante, milionária a Copa do Brasil, e o Botafogo quer pelo menos não perder lá na Arena da Baixada, né? Quer trazer um resultado bom aqui para o Rio de Janeiro. E o Botafogo tem aí alguns jogadores que devem ser poupados para essa partida de amanhã contra o Goiás, né? Para que o Botafogo consiga estar 100% fisicamente para esse jogo do meio de semana contra o Atlético Paranaense. Então a expectativa do Botafogo é entrar com um time misto amanhã contra o Goiás. E vamos ser sinceros, todo respeito ao Goiás, é um time que merece esse respeito sempre, mas eu vi os últimos jogos do Goiás, vi o jogo contra o Flamengo, vi o jogo contra o Palmeiras. O Goiás está deixando muito a desejar, muito a desejar. Não vem jogando bem, vem perdendo jogos, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Palmeiras de 5 em casa, tá certo que estava com um jogador a menos, mas de 5 dentro da sua própria casa, né? Então, assim, o Goiás está ainda tentando se encontrar no campeonato, está na zona de rebaixamento. É claro que o Botafogo tem que entrar focado, tem que entrar comendo a bola como vem fazendo, tem que entrar fazendo o seu futebol, mas o Goiás realmente ainda está tentando né, se ajustar no campeonato. Está num momento muito pior que o Botafogo, está num momento pior até que o Corinthians, que é o que o Botafogo jogou na última partida. Então, eu acho que o Botafogo deve sim colocar um time misto, e eu acho que esse time misto que o Botafogo vai colocar em campo, esse mesmo time misto que ganhou do Atlético Mineiro por 2-0, tem totais condições de vencer o Goiás. Mas para isso precisa entrar comendo a bola 200%, focado, sem salto alto, como já vem acontecendo nos últimos jogos. É sempre bom a gente reforçar isso, né? Para o time entrar ligado, para o time... né? E é muito bom que o time misto às vezes entre em campo, porque às vezes aquele cara que está lá na reserva, ele quer tomar a vaga de titular. E então ele entra com uma raça absurda, querendo comer a bola, querendo ser o destaque do jogo, porque é isso. É aquela oportunidade que ele tem de mostrar para o Luiz Castro que ele tem condições de ser titular. E eu vou dar um exemplo na escalação para vocês de um jogador que eu não entendi por que perdeu espaço no time, porque ele vinha muito bem e do nada ele parou de ser colocado no time e ele deve estar mordido, querendo voltar a jogar, querendo voltar a ter oportunidades. Eu vou falar dele daqui a pouco. O Botafogo deve ir a campo com o Lucas Perry no gol. Na lateral direita, provavelmente Daniel Borges. O Di Plácido é o titular, o Rafael está machucado, então o Di Plácido é muito importante para o jogo contra o Atlético Paranaense no meio de semana. A gente não pode perder o Di Plácido. Então, o Botafogo deve ir com o Daniel Borges, colocando o time misto. Na lateral esquerda, o Hugo. Na zaga, Felipe Sampaio e Luiz Segovia. Tá? No meio-campo, aí existe uma dúvida muito grande no meio-campo. Se ele vai entrar com o Tietê de primeiro volante ou se ele vai entrar com o Marlon Freitas de primeiro volante. Existe realmente essa dúvida. Na frente, deve jogar o Lucas Fernandes. E aí existe também a dúvida se ele vai entrar com o Raí nesse time, né? Porque o Raí vem sendo reserva desse time e ele deve poupar o Eduardo. O Eduardo, um dos destaques do Botafogo, ele deve poupar. E aí na frente, os 3 atacantes, Luiz Henrique numa ponta, Gustavo Sauer na outra ponta. É esse o jogador que eu comentei antes. O Gustavo Sauer, ele vinha jogando muita bola. Ninguém entendeu por que ele parou de entrar. Ele não estava mal e foi substituído e foi sacado e não entrou mais. Não era esse o cenário. Ele estava jogando muito bem, estava no melhor momento dele do Botafogo e do nada parou de entrar. Mas ele parou de entrar por quê? Porque o Júnior Santos está jogando muito, não tem como tirar o Júnior Santos do time. E o Matias Segovia, todo segundo tempo que entra, cria um salseiro dentro do time, dentro do jogo. Então o Sauer acabou perdendo espaço mesmo jogando muito. Mesmo estando num momento bom, ele perdeu espaço. Então o Sauer tem a oportunidade amanhã de poder botar uma dor de cabeça boa no Luiz Castro e falar, olha, eu jogo muita bola.
Se me der espaço, eu vou jogar. Né? Então o Sauer tem essa oportunidade amanhã. E no ataque, o Janderson, né? O Matheus Nascimento está na seleção brasileira sub-20. O Janderson no ataque. Então vocês perceberam que eu coloquei praticamente um time reserva. Tem aí de titular somente o Lucas Perry no gol, no meio campo ali o Tietê ou o Marlon Freitas, que são jogadores que volta e meia estão no time titular, né? Lucas Fernandes. Então assim, é um time misto, né? Que a gente espera que entre amanhã nesse jogo contra o Goiás, mas um time bem qualificado ainda, né? A gente percebe que o Botafogo tem só algumas posições que o Botafogo ainda tem alguma deficiência. Por exemplo, na lateral direita, o Daniel Borges, né? É uma deficiência. O Di Plácido hoje é o titular, mas quando ele sai, o Rafael está machucado e o Daniel Borges realmente é um jogador que não funcionou ainda no Botafogo, né? Esse ano. E no ataque também a gente sente muito o Janderson. Eu tenho muita esperança no Janderson. É um jogador que todo mundo elogia muito quando eu vou conversar, mas não tem como, né? Quando sai o Tiquinho Soares, a gente sente bastante. Acho que ainda é uma posição que talvez o Botafogo, na segunda janela, o Botafogo possa talvez ir atrás de um centroavante que seja um pouco mais experiente para ser o reserva ali do Tiquinho, e aí deixar o Janderson, o Matheus Nascimento como jovens jogadores com menos responsabilidade. Acho que isso seria o ideal para a segunda janela, o Botafogo ir atrás com força de um centroavante para brigar ali com o Tiquinho, ser o reserva dele imediato. Eu acho que falta isso no Botafogo, algumas lacunas, algumas situações que a gente tem que, né, ir consertando para a segunda janela, mas por enquanto o time está voando e a gente vai em busca dessa vitória amanhã contra o Goiás. Beleza? Então é isso. Vamos torcer amanhã. Eu acho que o Botafogo tem plenas condições de vencer, mesmo com time misto. Já falei isso, repito aqui. E eu peço os comentários de vocês agora. O que vocês acharam aí desse Botafogo para amanhã contra o Goiás? Nos comentários, está com vocês agora. Um abraço, até a próxima. Valeu!